Marco Louro. Bom dia, bom dia. Que seja um lindo dia, mesmo nublado, né, galera? Para todos nós. É isso aí. Tá nublado, tá meio friozinho, tá nem lá nem cá, mas tamo aí, tamo aí. Como é que Inverno por tá aí? indo embora, né? Amanhã é primavera e vamos que vamos. Aqui no Rio a gente só conhece basicamente duas estações, né? Quente e frio, né? É verdade. Então, Rapaz, o Rio é engraçado, né? Eu morei no Rio 3 anos. Aí, e não é nem quente e frio, é chuva ou sol. Porque começava a cair uns pinguinhos de chuva, nem tava frio, tava um calor de rachar. Você via gente até de sobretudo no metrô. E aqui o pessoal brinca que em algumas épocas do ano, principalmente acho que é o outono, né? A gente consegue ter as 4 estações definidas no mesmo dia, né? Não, legal que no Rio fez um friozinho, todo mundo já pega aquela roupa que quase Sobretudo, não usa. sobretudo, é. Tá lá, quase não usa durante o ano. mas tem um detalhe, né? O metrô aqui no Rio tem dias que é insuportável, né? Os ônibus aqui agora também, muitos deles já têm ar-condicionado. Sim. E no frio fica impraticável. E no calor não dá vazão. Ou seja, Não tem o meio termo. impressionante. É tudo ou nada. Meu querido, fala pra gente aí. Tudo ou nada. Muda pra Resende. Mas enquanto eu não vou para Resende, vamos para resenha. Isso, vamos lá. Hoje continua a Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, 2 jogos. Grêmio venceu o Sport por 3-0 e o Guarani bateu o Novo Horizontino por 2-0. O Grêmio também está lá chegando já perto do Cruzeiro na classificação, não na pontuação. Então, o Grêmio já é o segundo time que está ali quase garantindo a sua classificação. Hoje jogam. Né? Ainda está indefinido. Cruzeiro é que praticamente está certo. Depende Grêmio. de hoje. Grêmio está chegando perto, né? Depois vem Bahia, logo atrás do Grêmio. E depois o Vasco, um pouquinho mais afastado ali, 3 pontos atrás. Hoje jogam Vasco e Cruzeiro. É aquilo que eu falei ontem. Tabu é para ser quebrado. O Vasco perdeu os últimos 7 jogos fora de casa. Quem sabe hoje ele não arranca um pontinho ali, vai a 49 e se distancia um pouquinho do quinto colocado, que é o Londrina. O Londrina que só joga na sexta-feira contra a Ponte Preta. O detalhe do jogo de hoje do Vasco é que ele tem 8 pendurados, inclusive o goleiro Thiago e o Nenê, né? Qual é o problema desses 8 pendurados? Que o próximo jogo é contra justamente o Londrina em São Januário, no dia 29. Ou seja, sabe aquele chamado jogo de 6 pontos? É esse jogo Vasco e Londrina. Porque se o Londrina ganhar da Ponte Preta na próxima sexta, ele vai a 48. Se o Vasco hoje não vencer, ou até mesmo perder, ele fica ali 48 com 48. Então, nesse jogo de semana que vem contra o Londrina, o Vasco tinha que estar com o seu elenco todo robusto. E com 8 desfalques, com 8 pendurados, muitos desfalques podem acontecer e começar a complicar aquela campanha de subida. Tem 8 pendurados hoje, jogando. 8 pendurados. Porque aí não adianta. O próximo jogo é contra o Londrina, né? Porque os jogadores costumam tomar cartão amarelo de propósito, né? Para poder pular um jogo e estar à disposição no outro. Mas agora já foi. Não dá para fazer essa estratégia mais. Não dá, acabou. Não. Agora é a decisão e vamos do jeito que tá, né? Todo mundo pendurado, hoje tem que manter cabeça fria. Não acredito que seja um jogo pegado, apesar de ser um clássico do futebol brasileiro, porque o Cruzeiro, que vem numa tocada muito boa, já está praticamente classificado. Esse jogo é muito perigoso para o Vasco. O Cruzeiro classifica, né? Oi? Se o Cruzeiro ganha do Vasco hoje, o Cruzeiro já está classificado, garantido, não é? Não sei se ele está garantido, mas eu diria que 95% de chance sim. Eu não vejo mais como o Cruzeiro
mesmo que ele perca hoje para o Vasco, como ele possa perder essa classificação. Eu acho que é uma questão só de tempo dos próximos jogos, mais 1, 2 jogos. Como você falou, ele indo a 68%, abrindo 68 pontos, abrindo 15 do Grêmio, está praticamente classificado, porque ainda estariam em disputa 18 pontos. Uhum. Então ele teria que perder todos os jogos e todo mundo ganhar os seus próximos jogos. Entendi. Então, assim, matematicamente ele não está classificado mesmo que ele vença. Uhum. Mas a gente sabe que é praticamente impossível ele perder todos os jogos e todo mundo ganhar os outros 6, 7 jogos. Então... Entendi. Deixa eu te falar, você tinha dito que ia ter um hiato aí de 10 dias por conta das datas FIFA, né? Na Série A. É isso que eu ia te perguntar agora. Já começou e é só na Série A, na Série B não participa desse hiato aí? Não participa. Porque não tem... Acredito que não tem nenhum... Quer dizer, acredito não, nós sabemos, não tem nenhum jogador no Brasil que joga a Série B que tenha sido convocado para alguma seleção. Nós não ouvimos falar isso. Então, no caso do Brasil, você tem jogadores do Flamengo, do Palmeiras e de outros times que foram convocados para suas seleções. O que chama a atenção, por exemplo, é que no caso do Flamengo, o Vidal, por exemplo, foi convocado para a seleção chilena que não vai à Copa. Então, qual é a necessidade de se liberar um jogador para uma data FIFA se esse time não está agora disputando a Copa do Mundo? Porque quando ainda era época de eliminatórias, exatamente, fugiu a palavra, você justificava. Agora, que já é a reta final de preparação, não tem porquê, mas é assim que funciona. Entendi. Tem mais alguma informação pra gente aí, Louro? Sobre o jogo de hoje do Vasco, apenas complementando aquilo que eu venho sempre colocando nas probabilidades dos sites de apostas. Hoje o Cruzeiro está pagando 1,61. Então, para cada R$10 que o apostador colocar, ele ganha 6 de retorno caso o Cruzeiro vença. O empate 3,6 e o Vasco está pagando muito bem. Ou seja, quem quiser acreditar no Vasco está pagando 6,5. Então, o apostador bota 10 e ganha 60. Então, tá bom. Com relação à seleção brasileira, que está todo mundo já na França, a seleção já se apresentou na França, nós temos uma curiosidade, né? O Éder Militão vai de lateral direito, ou seja, o Brasil não está com aquela formação clássica, né? Está ali meio que improvisando. No meio, o Neymar vai fazer aquela opção de 10, né? É o cara que vai ajudar a armar a jogada para o ataque. Eu não diria que ele é o atacante, ele é o meio atacante, na minha visão agora. E esse ataque tem, pelo lado direito, o Rafinha, no centro o Richarlison e na esquerda o Vini Júnior. O Vini Júnior que a gente soube, né, nos últimos tempos aí, aquele problema de racismo na Espanha muito forte e que saiu uma notícia hoje que até o Congresso Nacional Espanhol condenou as atitudes do Atlético de Madrid. Uma palhaçada, né? Não, assim, eu acho que a gente tem até que discutir e tal, mas é um verdadeiro absurdo nos dias de hoje. Mas é aquela questão que eu estava conversando até com o Ramiro aqui no intervalo. Tudo isso começou a partir do momento que aquele comentarista lá do programa de TV espanhol soltou aquela pérola, né? Chamou ele de macaco no ar. E aí as pessoas devem ter pensado, se o cara que tá na televisão pode, porque eu não posso, né? E aí ele, na verdade, ele é um representante de um atleta, ele não é um comentarista, né? Até onde eu sei, ele é um representante de um atleta que se doeu
porque o Vinícius Júnior fez a jogada, o gol, e dançou aquela dancinha que ele costuma fazer, que ele faz desde os tempos do Sub-20 do Flamengo. Né? Vamos combinar, né? O futebol sempre foi isso, né? Não tem cabimento. E aí, ele fez aquela coisa do não faça macaquices. Eu me lembro, até falei isso na nossa live na segunda-feira, que quando eu era rapaz, quando eu era novo, todo mundo brincava. Tá parecendo um macaquinho, fazendo macaquice, mas era sempre em alusão a dois momentos. Aquele macaquinho de relojoeiro que tira coisinha lá, que todo mundo acha engraçadinho, ou quando nós éramos crianças e íamos para o zoológico e o macaco jogava, aqui no Rio tinha muito isso, jogava banana nas pessoas e tal. Era tudo sem maldade. O comentário dele foi maldoso. E o pior de tudo foi a torcida do Atlético de Madrid se reunir na frente do estádio, mais de 1.000 pessoas gritando que o Vinícius era macaco. Isso é de uma agressão absurda. Eu tenho, assim, na minha opinião, tem como se verificar quem são aqueles torcedores e puni-los veementemente, para dar exemplo. Até se não, o próprio Atlético de Madrid sofreu alguma sanção muito séria, né, por parte até da FIFA. Vale lembrar, desculpa me alongar, gente, é porque esse assunto dói muito, é muito, muito triste. Vale lembrar que por questões econômicas, lá na Itália, teve time rebaixado para a segunda e terceira divisão. Por que não tomar uma atitude séria contra um time que nos dias de hoje agride a moral a uma pessoa por conta apenas da sua cor? Porque as atitudes do Vinícius Júnior não foram absolutamente nenhuma para denegrir a imagem do seu adversário ou fazer nada contra ele. Isso tem que ser pensado de forma muito séria pela FIFA, não só pela UEFA, pela Conmebol aqui na América do Sul, mas sim pela FIFA, que é a entidade que comanda o futebol a nível mundial. É triste demais. É isso, meu querido. Por enquanto é isso, amanhã eu volto com o resultado desse jogão Vasco e Cruzeiro e falando um pouquinho mais sobre a seleção brasileira, que ontem fez o seu primeiro treino. Vamos ver o que o Tite apresenta hoje de novidade. Beleza, então. Um abraço e até amanhã. Um abraço. Um forte abraço, beijo no coração de todos, gente.